Bem-vindas, bem-vindos ao nosso ProtivityCast, que é o podcast oficial da Protivity Brasil. É o canal onde a gente trata das temáticas de compliance, integridade, gestão de riscos e governança. Estamos aqui numa temporada falando de investigações corporativas, né? Essa temática super apaixonante. Costumo dizer que eu sou muito suspeita para falar, né? Porque, enfim, é a minha temática de especialidade aqui. E hoje a gente vai tratar de um tema que também acho que é super importante aqui, né, para o contexto de investigação corporativa, que é entrevistas investigativas, né, entrevistas forenses. Eu costumo dizer que as entrevistas, elas são uma das peças mais importantes aqui das investigações, né, porque muitas vezes a gente conduz toda a investigação e é somente no momento da entrevista que a gente vai conseguir, de fato, trazer ali um fechamento para aquele caso, vai conseguir trazer uma conclusão para aquele caso, né? Bom, então, para discutir esse tema comigo, que é um tema, né, de extrema importância, eu trouxe dois convidados super especiais aqui. Então, primeiro, o Yuri Camilo, que é o nosso gerente aqui de Forensics Integrity, né, da Protivity, e a Priscila Monteforte, que é a gerente de investigações e inteligência corporativa no Banco Pan, que é incorporada aí do BTG. Priscila, muito obrigada. Já quero agradecer logo de antemão aqui a sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente. E para quem não me conhece, eu sou a Dani Ajo, ainda não me apresentei. Sou a Dani Ajo, sou a diretora executiva aqui de Forensics Integrity também da Protivity. Vocês querem se apresentar? Por favor, Yuri, pode começar. Pessoal, obrigado pelo convite. Estar aqui com a Priscila, com a Dani. Muito bom. Falar de um tema que eu gosto bastante, né? Aliás, é um tema que eu me dedico muito durante boa parte do meu dia ao estudo, né, à boa prática da entrevista investigativa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Yuri Camilo, eu sou gerente da Protivity, como a Dani comentou. Eu tenho uma experiência dupla, né, ou seja, 20 anos de carreira, metade dessa atividade na Polícia Civil do estado de Rondônia, onde comecei a entrevistar, onde aprendi um pouco sobre entrevistas, interrogatórios, e outra metade, os outros 10 para 11 anos, no setor corporativo, atuando em compliance, em investigações, em entrevistas principalmente, seja de fraude, seja de assédio. Então, acredito que esse bate-papo vai ser bem bacana aqui. Legal. Obrigada, Yuri. Priscila? Bom, eu sou a Priscila Monteforte, eu tenho um tempo diversificado, mas não vou falar a quantidade para não entregar a minha idade. Sou jovem, Sim. Mas eu tenho quase 10 anos em consultoria e também os outros anos no mercado financeiro, dentro da área de inspetoria e inteligência corporativa. Obrigado pelo convite, mas falar de entrevistas é muito complexo, mas muito apaixonante, como você mesmo falou. Porque é uma temática que você não precisa apenas dominar, mas você precisa gostar e entender todos os vieses que ela traz. Então, exatamente. Sensacional. E tem muitos desafios, né? Porque a gente vai tratar um pouco, né, aqui ao longo do nosso bate-papo hoje, falando um pouco dos objetivos da entrevista, qual é o perfil ideal aqui do entrevistador, quais são os desafios, né, que situações utilizar, quando não é recomendado utilizar uma entrevista, né, corporativa. E vamos lá, pra gente começar nosso bate-papo, pessoal, quando que a gente deve utilizar as entrevistas aqui no contexto corporativo, né? Então, ou seja, em que tipo de situação que a entrevista é indicada dentro de uma investigação? A entrevista ela é sempre o ponto de partida ou ela deve ser aplicada um pouco depois, ou seja, né, quando já existe ali uma investigação em curso? Vamos lá, Yuri, quer começar falando? Pode ser. Bom, a entrevista, eu sou suspeito para falar porque, por mim, toda investigação tem que ter entrevista, até porque é algo que eu gosto de fazer. E eu acho que, assim, a entrevista, ela pode trazer elementos para a gente que talvez uma investigação que não seja tão objetiva ali, falando com a pessoa, com o denunciado, com o investigado, ele não traga. Por exemplo, o motivo que gerou, que fez com que aquela pessoa eventualmente racionalizasse daquela forma para cometer um assédio, uma fraude. Então, talvez isso a gente não consiga com equipamentos tecnológicos, por exemplo, com e-discovery, com revisão de e-mails, com um trabalho de campo, eventualmente. Então, a entrevista, ela é algo que pode ser... A tua pergunta é muito interessante, Dani, porque a gente pode utilizar a entrevista desde o recebimento da denúncia, né, até para a gente poder coletar mais informações da vítima, até na fase ali de final da investigação, por exemplo, quando a gente está com todos aqueles elementos ali, e aí a gente precisa, de fato,
conversar com o denunciado, até para dar oportunidade para que ele se manifeste. Então, eu acho a entrevista super importante em uma investigação. Em que casos que a gente pode utilizar? Você mencionou muito, Dani, a gente utiliza bastante, dá pra gente começar uma investigação por uma entrevista, como no caso de você ter que entrevistar um denunciante. Se o denunciante for identificado, né, Yuri? Porque muitas vezes as denúncias são anônimas. Exatamente. E a gente perde muito, né, com o fato de não poder entrevistar o denunciante. Porque logo quando a gente captura ali a informação, a gente já consegue trazer vários elementos que são muito importantes para a investigação. Como a motivação do denunciante para ter feito a denúncia. Se de fato o relato dele é verdadeiro ou não. Exatamente. Né? Que são pontos que muitas vezes até direcionam a nossa investigação. Às vezes a gente pega aqueles casos que a gente não sabe muito bem por onde começar, né? Vem um monte de informação, às vezes as informações elas não são informações também tão específicas ou de uma área tão específica, e se você tem a oportunidade né, de entrevistar ali o denunciante, você consegue coletar essas informações e a gente ganha em eficiência aqui, em tempo, para a gente conduzir a nossa investigação. Mas, Priscila, em quais outros momentos da investigação é interessante a gente entrevistar alguém? É muito importante você ter esse preparo e essa familiaridade com o tema que você está conduzindo. Então, independente de ser uma fraude interna de conduta, uma fraude externa ou algum tipo de apuração contábil, você precisa entender qual é a necessidade da informação que você vai obter num processo de entrevista. Então, se você precisa entender o fluxo de como funciona, você vai começar com uma entrevista de entendimento para você aparar como que é a descrição da atividade, quem conduz, quem aprova, quem não aprova, quando você vai ter uma sensibilidade em casos de conduta para tratar isso, que são temas mais complexos, entender qual que é o momento, se você tiver o denunciante, e o momento do denunciado. Até para você trazer esferas de abordagem que você não confronte ele naquele momento. Em tudo gira em torno de um preparo e entendimento daquele tema que você vai tratar especificamente. Perfeito. E aí seria uma entrevista de entendimento, uma entrevista mais exploratória, né? Onde muitas vezes também a gente consegue entrevistar até possíveis testemunhas, né? Então, acho que as exploratórias a gente consegue tanto entender um processo, tentar mergulhar um pouco aqui nas vulnerabilidades, pra gente até tentar entender o modus operandi daquela possível fraude. Como também muitas vezes a gente acaba entrevistando testemunhas, né? Ou seja, pessoas que eventualmente viram alguma coisa, ou que desconfiam de alguma coisa, ou né? que foram citadas, e aí você tem aquele viés de preservar o denunciante, preservar o relato e preservar a instituição. Perfeito. Então, é bem delicado. Então, você precisa ter a familiaridade e a abordagem em que momento você vai usar a entrevista a seu favor. Perfeito. Acho que você tocou num ponto super importante. Em que momento também, Dani e Priscila, que você vai chamar essas pessoas para poder serem entrevistadas, né? Porque tem um fluxo ali, né? Então, a ideia é utilizar a entrevista também de forma estratégica, até para você não queimar etapas durante a sua investigação. Perfeito. E muitas vezes até de forma estratégica, né, pessoal? A gente tem que convidar um grupo de pessoas para entrevista, até para a coisa não ficar muito direcionada, né? A gente tem que lembrar que as pessoas se falam, né? Durante um processo de apuração. Então, até que para a coisa não fique muito, até para que a gente mantenha ali uma relação equânime, né? Sem discriminar ninguém, sem a gente direcionar a investigação. Tem casos que até de uma forma estratégica a gente tem que conversar realmente, entrevistar um grupo de pessoas, né? E quando a gente fala da entrevista do denunciado aqui, ou do investigado, Yuri, qual é o melhor momento de fazer essa entrevista? Quais são as cautelas que a gente tem que tomar? O melhor momento de entrevistar o denunciado ou investigado é quando a gente já está se preparando para o final da investigação, né? Por exemplo, quando a gente já tem ali uma cadeia de custódia de evidências. Se eventualmente a gente chegar a ter isso, é interessante da gente falar com esse entrevistado nesse momento, né? Com o denunciado nesse momento. Agora, por exemplo, se for um caso relacionado a comportamento, geralmente a gente não tem evidências, né? E o denunciado ou investigado, é interessante a gente poder coletar informações testemunhais, talvez de pessoas que vivenciaram episódios com aquela pessoa, justamente para a gente poder, entre aspas aqui, confrontar algumas condutas, alguns comportamentos, alguns episódios, até para dar oportunidade para que aquela pessoa eventualmente se arrependa naquele momento ali, ou traga para a gente a informação, olha, não é bem assim, não foi intencional, que a gente recebe muito esse tipo de informação, né, Priscila, em algumas entrevistas. Então,
é muito interessante a gente ter essa cautela, né? Do momento de falar com essas pessoas e por que a gente quer falar com essas pessoas, né? Eu trago um ponto aqui que é muito interessante a gente deixar que essas pessoas se manifestem também. Porque a gente sabe que muitas investigações ou até sindicâncias ou por aí vai, dependendo da forma como a empresa costuma atuar, elas não falam com o denunciado, né? Ou seja, fazem uma apuração e não falam com a pessoa que foi denunciada. Então, eu acho super importante a gente falar com essa pessoa, porque às vezes até não é bem assim que aconteceu. E o denunciado, ele pode trazer elementos novos para a gente, que até nos ajude a direcionar a investigação para um outro lado, para uma outra vertente que a gente não passou pela nossa cabeça até aquele momento. Perfeito. Acho que você tocou também num ponto super relevante, até trazendo uma experiência que eu tenho aqui, puxando esse gancho, Yuri, né? Que tem algumas investigações que a gente conduz, a gente até coleta evidências, tal, e a gente já forma aquela convicção, né? Que é natural que o investigador ele tenha, que a gente tem que ter cautela, né? Que são os vieses e tal, mas de acordo com o elemento probatório que você vai coletando, você já vai formando a sua convicção e você fala, não, aqui... Pronto, né? Tem evidências suficientes que, de fato, essa pessoa ela conduziu a fraude, ela participou da fraude. Sim. E eu já tive uma experiência de chegar numa entrevista, né? De confronto, aqui uma entrevista, né? Com o denunciado, aqui com o investigado, em que, quando eu comecei a apresentar para ele alguns elementos que a gente tinha, né? Coletado durante a investigação, não apresentar fisicamente, mas dentro da metodologia, que a gente vai falar um pouco aqui das metodologias de entrevista, ele quebrou minhas pernas, assim, no seguinte sentido, né? De que a coisa não era bem assim. Ou seja, aquelas provas, aquelas evidências, elas tinham uma justificativa de que não era bem daquele jeito que a fraude tinha acontecido e que ele também não era exatamente o autor daquela fraude, né? Então, tem casos que, enfim, se não fosse a entrevista, a gente não teria conseguido chegar nesse ponto da conclusão, o que foi fundamental para a gente fechar aqui o caso, né? Então, de fato, é muito interessante esse ponto, né? Da importância, muitas vezes, da gente entrevistar o denunciado, não só para a gente coletar uma confissão dele. E às vezes é comum os clientes perguntarem isso pra gente, né, Yuri? A gente que, enfim, trabalha em consultoria, que a gente atende aqui os clientes, de perguntarem, Dani, mas aqui eu já tenho muitas provas, por que eu vou fazer essa entrevista, né? Enfim, com a pessoa que cometeu a fraude ou que participou da fraude. Porque muitas vezes a gente precisa, de fato, confirmar aquelas evidências e, além do que, muitas vezes a gente precisa entender a extensão que isso tem. Que, às vezes, olhando, analisando a investigação, a gente não consegue ter aqui todos os elementos, né, daquela fraude, como foi que aquilo aconteceu. Exato. E com a entrevista com o denunciado, a gente consegue ter esses elementos, o que é muito importante para a investigação, enfim, para a empresa e por aí vai. E sob a ótica do ambiente corporativo, né? Quando você vai participar de alguma audiência para relatar o fato, relatar aquilo que você apurou, muitas vezes o juiz questiona, você deu o poder de voz para o denunciado? Exato. Então, concordo com o Yuri, que eu acho que o denunciado, na minha metodologia, eu utilizo ele no final da investigação para corroborar ou coletar evidências verbais daquilo que eu ainda não cheguei no fim, né? Ou que possam apoiar aí uma investigação. E eu acho que a gente precisa dar o poder de voz para a contraparte, para obter essa informação. E aí a investigação ela fica mais robusta, começo, meio e fim. Até para ter a direito à ampla defesa, o contraditório aqui, né? Embora a gente não faça nenhum procedimento jurídico, né? Enfim, nesse tipo de apuração, mas acho que é importante até para dar, enfim, né? O direito da pessoa também dela dar aqui a versão dela dos fatos. É o que eu ia falar, até para não cometer injustiça. Exato. Né? Porque às vezes é o que a Dani comentou. Pode ser que a investigação tenha sido desenhada para determinada situação, até com evidência, mas não é bem daquela forma que aconteceu, como o caso que você citou. Né? Exatamente. Então, é importante a gente dar voz a essa pessoa. Agora, vocês já tiveram situações, vocês dois, que vocês tiveram que entrevistar o denunciado antes do final? Por algum motivo, vou dar um exemplo aqui, tá? O cliente, ele decidiu demitir aquela pessoa, desligar aquela pessoa antes da gente finalizar aqui o processo de... O cliente, no caso aqui da nossa realidade, Yuri, né? De consultoria. Ou no teu caso, Priscila, por algum motivo vocês entenderam que era importante fazer esse desligamento, ou enfim, tomar alguma medida antes da investigação acabar, até porque muitas vezes, enfim, né? Essa análise ela tem que ser feita, né, dos pesos aqui, né? Ou seja, muitas vezes a coisa está acontecendo.
o desvio está acontecendo, a fraude ela está acontecendo, estão tendo perdas ali, e muitas vezes essa decisão tem que ser tomada. Olha, aqui eu tô sendo roubado, né? Enfim, né? Então, aqui eu resolvi estancar esse problema desligando a pessoa, e por vezes a gente tem que se antecipar ao momento de fazer a entrevista com ela. Isso já aconteceu com vocês em alguma situação? Como é que foi a experiência? Vocês acharam que impactou na investigação negativamente? Na verdade, não. A gente tem um processo de afastamento do colaborador. Perfeito. Então, se a gente tem evidências realmente que comprovem o envolvimento dele, não necessariamente a responsabilidade total, a gente afasta por um período para seguir com a investigação. E aí, obviamente, no processo de afastamento, a gente dá as informações do motivo que ele está sendo afastado. Não é necessariamente uma entrevista, mas a gente gera ali um ambiente relacional que ele pode trazer algumas informações preliminares para a condução da entrevista. Mas é feito no começo e no fim. Então, não necessariamente só no começo, né? Porque pode ter informações no decorrer do processo que vai ser corroborado com uma entrevista final, ou talvez ele resolva falar mais num processo final e etc. Mas a gente usa das duas formas, no começo e fim. Perfeito. E aí você acha que quando é utilizado no início, isso pode impactar negativamente a investigação, pela tua experiência, Priscila? Não, eu acredito que impacta positivamente, porque às vezes, pelo motivo, ele já traz o relato daquilo que eu queria de fato saber, e aí, não que aquilo vá impedir o afastamento, mas já vai antecipar a resolução da minha investigação. Perfeito. Então, ela antecipa e agrega valor. Então, as minhas experiências é que o valor foi agregado com o começo e explanando o motivo para o denunciado. Então, olha, você está sendo afastado por este motivo, por conta disso, estamos apurando isso, identificamos isso. Você tem algo a corroborar, a dizer, a explanar sobre essa situação? E aí, naquele momento que você já traz um pouco mais de evidências, ele se sente não confortável, mas apto a dizer se faz ou não faz sentido. Aí você tem os dois vieses. Eu não passei pela contraparte da negação, mas eu passei pela contraparte, pela parte da afirmação. Não, faz sentido, é isso, trouxe os elementos, mas não implicou no afastamento dele e depois na medida punitiva no final. Perfeito. E você, Yuri? Como é que eu tenho um caso interessante, mas só para complementar, o legal do afastamento que você falou, Priscila, é o seguinte: você estava falando, eu estava pensando aqui, que assim, você pegando um relato preliminar dessa pessoa, o interessante depois é que você consegue pegar contradições, né? Porque ele vai trazer uma versão inicial, sabendo que vocês vão apurar depois, e aí você pode confrontar aquelas informações iniciais com uma entrevista talvez confirmatória, né? Isso é bem interessante. Comigo aconteceu uma situação, até mais de uma vez, no seguinte sentido, que o denunciado, ele é denunciado e é vítima ao mesmo tempo, né? E aí você tem que utilizar, de certa forma, uma estratégia até para você também atender aquela pessoa como vítima, né? E também como o denunciado. Então, a gente optou por, em determinados casos, a gente antecipar a entrevista daquela pessoa. Até porque, assim, a situação que ela era vítima, e aí eu estou falando de caso de comportamento, era até ameaça, foi um caso recente que a gente acabou de fechar. A gente optou até alinhando com o cliente, porque somos consultoria, fica mais fácil nesse sentido, por exemplo, da gente antecipar a oitiva daquela pessoa, por exemplo, a entrevista daquela pessoa, e afastá-la depois. E foi isso que foi decidido. Olha, ela está sendo ameaçada até fisicamente, da integridade física dela. Embora ela seja denunciada também, vamos entrevistá-la e aí a gente aborda as duas situações, tanto ela como vítima, como ela como denunciada. E se tivermos que complementar a parte dela denunciada depois, fica mais fácil. Mas vamos dar a segurança para ela também, vamos dar a cautela, vamos entrevistá-la, vamos afastá-la justamente porque ela está correndo um risco. E foi muito interessante esse caso porque a pessoa, depois a gente precisou, claro, checar algumas informações e ela colaborou também. Então, assim, a gente viu que depois a denúncia contra ela era falsa, né? Então, a pessoa era, de fato, uma vítima da situação e não uma assediadora, né, digamos assim. Então, é um caso bem interessante que deve ocorrer muito, né, em várias empresas. Não sei se você já passou por isso, Priscila. De denúncias falsas, enfim, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm outras motivações para fazer denúncia, né? Ou seja, né, pessoal, acho que traduzindo isso aqui para a gente fechar essa parte aqui do nosso primeiro bloco aqui, né, eu acho que depende muito, né, essa é uma das complexidades do universo de entrevista, porque não existe uma receita de bolo. Tem caso que é interessante você antecipar, eventualmente, uma entrevista com o denunciado. Tem casos que, às vezes, tem um risco para a investigação você antecipar.
Então, né, no caso do afastamento, de você ter isso de uma forma formalizada, né, Priscila, dentro do seu procedimento de apuração, eu acho que o risco ele é menor. Mas quando você não tem um processo, né, que funcione deste jeito, muitas vezes você antecipa uma entrevista, essa pessoa, às vezes, ela some, ela desaparece, né? Ela começa a ameaçar pessoas, que as pessoas têm que ficar quietas, que não pode falar nada. A gente já viu diversas situações disso acontecer, né, Yuri? Sim. Então, acho que depende muito do cenário, depende muito de cada caso, né? Acho que isso que traz aqui um pouco mais de pimenta para essa discussão de entrevistas, né? Porque, e o dinamismo mais uma disso, vez, né? não tem uma receita de bolo, não tem só um tem. jeito que funciona, não tem só uma forma, né, de se fazer a coisa. Cada né? caso é um caso. Exatamente. Perfeito. Agora, falando um pouquinho do perfil dos entrevistadores, pessoal, qual o perfil ideal que vocês acham, né? Ou seja, né, todo mundo pode fazer uma entrevista, né? Todo mundo tem um perfil adequado para ser entrevistador. E como essa pessoa tem que se preparar? Qual é o preparo que um entrevistador ele tem que ter para fazer uma boa entrevista? Quer começar, Yuri? Pode ser. Tem um perfil, sim. Eu acredito que nem todos têm esse perfil de ser entrevistador. E, inclusive, a gente tem gente na equipe que não tem o perfil e é natural, é normal. Eu acho que o perfil do entrevistador, primeiro, ele deve ter sensibilidade para qualquer tipo de situação, né? Porque mesmo sendo algo grave, né, gritante, eu já entrevistei no setor público estupradores, latrocidas, no setor corporativo, suspeitos, né, de assédio, de fraude. Então, a gente tem que se adequar à situação que a gente está apurando, à situação que a gente está investigando. E saber que cada entrevistado também tem um perfil diferente. Então, a gente tem que ser meio que um camaleão ali durante as entrevistas, né? Para se adaptar à forma como a pessoa costuma agir durante a entrevista. E eu acredito que a prática, ela vai gerando, claro, aquela perfeição almejada na gente, mas também o estudo, né? Eu sou uma pessoa que estuda muito, né? A Dani sabe disso. E, claro, o estudo com perfil e com uma inteligência emocional também, às vezes eu até brinco em treinamento, né? Não adianta a gente estar falando de um tema muito sensível aqui e entrar num tema muito crítico e aí ficar todo mundo abalado, chorando, e quem é que vai controlar aquela entrevista, né? Eu brinco com as pessoas para... Por quê? Porque justamente assim, muitas das vezes a gente pode se emocionar durante uma entrevista. É natural, nós somos seres humanos, mas alguém tem que ter o autocontrole, ele dizer, opa, beleza, toma uma água, toma um café, vamos voltar aqui para a gente poder entender, né? Então a gente tem que ter empatia, mas tem que controlar aquele cenário ali que a gente está vivenciando. Perfeito. Eu agregaria a neutralidade. Então você precisa ser neutro. E aí, muitas vezes, a gente, nos debates, né, entre amigos, nossa, coração gelado. Não é isso. É porque a gente precisa desmistificar naquele momento o pessoal do profissional. Eu brinco que, para mim, o mais difícil é conduzir entrevistas de assédio sexual com mulheres. Porque a gente tem uma tendência feminina, né? Então, como aqueles casos do motoboy, que um cai para 20. Então, a gente tendencia a enviesar para o lado feminino, mas naquele momento, como você muito bem colocou, praticar a neutralidade muito respeitosa, colocando o autoconhecimento para você separar o seu lado feminino e empático com aquela mulher para a entrevistadora profissional na frente dela. Então, precisa ter essa neutralidade respeitosa e, sem dúvida nenhuma, autoconhecimento, porque vai chegar um momento que você vai se sensibilizar. E você precisa ter esse discernimento para falar, não, agora é o momento de parar, cheguei num limite, vamos tomar um café, isso funciona muito bem. Vou pegar um cafezinho para você, que é o momento que a gente respira, para não sobrecarregar e não encarar essa carga pessoal e seguir no âmbito profissional para você coletar aquilo que de fato você precisa. Exato. E só para agregar aqui, pessoal, eu colocaria um elemento a mais que eu acho que é muito importante o entrevistador ele ser uma pessoa assertiva, né? Sim. E assertivo no termo de assertividade mesmo, né? Sim. Óbvio que não tem que ser desrespeitoso, não tem que ser grosso, não tem que passar do limite, mas assertivo. No sentido de você perguntar diretamente aquilo que você quer saber. E tem muitas pessoas que têm medo de fazer perguntas, né? E tá tudo bem, como você disse, né, Yuri? Acho que é uma questão de perfil, não é mais ou menos, mas é uma questão de perfil. Sim. E tem pessoas, inclusive, que não gostam de fazer entrevista. Tem investigadores que não gostam de fazer entrevista, né?
Principalmente as entrevistas aqui mais confrontativas, né? A entrevista que eventualmente você tem que contrapor algum ponto que o entrevistado colocou, ou que você tenha que ter um olhar mais aguçado para as questões de dissimulação, né? Agora, entrevistas exploratórias eu acho que é uma atividade que todo o investigador ele tem que fazer, porque é uma fonte de coleta de informações, né, pessoal? Como outra qualquer, inclusive valiosíssima. Porque, né, como eu estava mencionando no começo, tem muitas vezes que os dados eles não trazem pra gente as informações que a gente precisa e que somente as pessoas vão trazer. Elas que estão lá no dia a dia, elas que conhecem as operações, elas estão vendo, ouvindo tudo, estão convivendo com as pessoas, né? Então, aquelas entrevistas de coleta de informação ou de mapeamento, eu entendo que sim, eu acho que todo mundo ele tem perfil, todo mundo não, né? Todas as pessoas que trabalham com investigação têm um perfil para fazer esse tipo de entrevista. Agora, as entrevistas mais confirmatórias, as entrevistas aqui com os, né, enfim, com os denunciados, com os investigados, de fato acho que requer um perfil um pouco diferente que nem todo mundo tem, nem todo mundo quer fazer esse tipo de entrevista. Exato. Né? E como é que as pessoas têm que se preparar, pessoal, para fazer uma entrevista, né? O que é fundamental o entrevistador ter em mente antes de entrar para uma entrevista? Bom, primeiro, vamos começar do início, né? Primeiro se conhecer, né? Saber se ele tem condições de fato de fazer aquela entrevista, né? Porque às vezes é muito interessante a gente fazer aquela autorreflexão também. Será que eu sou a pessoa mais ideal, mais adequada para fazer aquela entrevista? Claro que quando é o eu-keep, né? Só tem eu, não tem jeito, né? A gente tem que fazer e vida que segue. Mas, dependendo da situação, dependendo da equipe, dependendo da estrutura, faz sentido a gente escolher pessoas ali que talvez teriam o perfil mais adequado para conduzir aquela entrevista. Tem uma abordagem muito interessante, a gente vai falar de metodologia mais daqui a pouco, mas a preparação ela vem no framework PICE, né, de entrevista investigativa. E é justamente para preparar o quê? Para a gente conhecer um pouco sobre o entrevistado, levantar informações prévias, entender um pouco até da questão mental também do nosso entrevistado, se ele está apto ali para participar daquele processo, ou se a gente adia por um dia, por uma semana. Nós também entendemos se a gente está naquele momento mais adequado para fazer uma entrevista. Então, a preparação é interessante. E aí envolve também roteiro de entrevista. Eu sempre defendo isso em treinamento, né? A gente tem um roteiro padrão, né? Claro que a gente tem um roteirinho aqui do nosso podcast, do que a gente vai falar. Mas é legal a gente ter um roteiro da entrevista também. Por quê? Porque a gente pode seguir um fluxo mais adequado. Claro que, dependendo do que o entrevistado falar, a gente vai direcionar para outras perguntas, outro debate, outros questionamentos. Com certeza, isso vai acontecer em toda entrevista. Mas é legal a gente ter aquela preparação ali, por quê? Porque pode ficar algo despercebido ali que a gente não colocou no nosso roteiro e, eventualmente, era uma situação até crítica que a gente deixou passar porque não lembrou, porque, eventualmente, a conversa foi para um outro rumo. Falando de preparação, eu traria esses pontos iniciais aqui, Priscila. Perfeito. Complementando, então, meu amigo, se a pessoa está confortável em falar com você, como a gente trabalha com muita conduta, e às vezes o assédio é delicado, a discriminação é delicada, eu acho que no primeiro momento é você avaliar, e a primeira pergunta que eu faço é: você está confortável de conversar comigo? E tá tudo bem se não estiver. Eu tenho outras pessoas no time que podem conduzir. E esse preparo, esse planejamento é também saber onde você quer chegar. Isso tem que estar muito claro na cabeça do entrevistador e da pessoa que vai acompanhar. Eu sempre vou com uma pessoa, a gente sempre vai em dupla, que é uma para conduzir naquele momento, com racional direcional, sabendo onde quer chegar, e a outra com roteiro também de entrevista, que pode agregar com uma pergunta ou outra que faltou, né, fazendo as anotações e toda essa complementariedade. Mas você ter claro o domínio do que você está tratando, quem é o seu entrevistado e aonde você quer chegar, você já tem 90% aí de um preparo de uma entrevista. Excelente. E eu acho também que, para colocar mais um elemento aqui que eu acho que é super importante, pessoal, é o entrevistador ele se preparar em relação às informações daquele caso, né? Ele tem que ter ele tem que ter muitos detalhes, né? Lembrando que nem sempre a pessoa que está participando da investigação é a mesma pessoa que conduz a entrevista, né, Yuri? Sim. O Yuri já passou por isso milhares de vezes, né? Ou seja, sim, às vezes é um time que está conduzindo a investigação e o Yuri ele vai lá, ele entra como especialista em entrevista para entrevistar. Isso aconteceu comigo também já milhares de vezes ao longo aqui da minha carreira.
E a gente tem que ter um preparo muito bom para conduzir a entrevista, porque senão a chance da entrevista dar errado é gigantesco, né? Ou seja, se você não está preparado com os detalhes daquela investigação, se você não conhece um pouco do entrevistado, né? Quem é essa pessoa que eu vou entrevistar? Qual é o background dessa pessoa? Qual é o histórico dela aqui na empresa? Né? Enfim, eu preciso conhecer um pouco a história dele para que eu conduza devidamente a entrevista. Né? Então, exige um preparo anterior que eu acho que é bastante relevante. Né? Bom, pessoal, em relação às metodologias e técnicas utilizadas, Yuri, que você acha interessante trazer aqui para o nosso... Eu sei que existem, enfim, várias técnicas, né? Várias vertentes aí quando a gente fala do universo aqui de técnicas de entrevista, mas o que você poderia trazer como as que você acha que a gente consegue mais utilizar, principalmente no mundo corporativo? Conta um pouco aí pra gente. Olha, tem uma que é bem legal, que a base dela é o rapport e a empatia, né? Que todo entrevistador deve ter, e isso é treinado, pessoal, né? Às vezes você realmente não tem aquela empatia toda para fazer uma entrevista, isso pode ser treinado, o rapport também pode ser treinado, que é aquela conexão interpessoal que é criada durante aquela dinâmica da entrevista. E tem uma técnica muito legal que chama Orbit, né? Que é justamente você trazer um pouco ali de uma ideia motivacional para aquela pessoa falar durante a entrevista, para que ela coopere. É uma entrevista, a base dela é a cooperação. É bem legal, eu uso ela nas minhas entrevistas no setor corporativo. Tem uma outra também que eu gosto muito, principalmente da fraude, quando a gente está apurando fraude, que é a abordagem de verificabilidade, né? Parece um nome estranho, mas na verdade ela é básica, ela é muito simples. Ela possibilita a gente fazer questionamentos para a pessoa que a gente possa checar depois. Então é muito simples isso, ou seja, o que eu quero daquela pessoa, como a Priscila acabou de falar, aonde que eu quero chegar com a informação que aquela pessoa vai me trazer? E principalmente, será que o que ela vai me trazer pode ser checado? Tem alguém que viu, tem uma testemunha, tem um registro, tem uma documentação, tem uma evidência? Porque isso vai ajudar a gente durante a entrevista e até no pós-entrevista também, se eventualmente a empresa decidir fazer um desligamento daquela pessoa com ou sem justa causa. Então, é uma abordagem bem interessante porque ela ajuda a gente até a avaliar a credibilidade do discurso daquela pessoa, né? Sobre em que sentido, né? O que ela vai trazer ali, ela tem um alto grau de verificabilidade ou de credibilidade. Então, são abordagens bem interessantes. Estou citando duas aqui apenas, mas assim, rapport e empatia, né? Não abro mão e acredito que todo mundo que já leu, que estudou a entrevista, traz essa abordagem em treinamentos. E também a abordagem de verificabilidade, ela é muito bacana e muito interessante de ser utilizada. Eu complemento a fala do Yuri, que eu acho que você tem que saber um pouco de todas as metodologias, porque cada um tem um ponto específico que pode agregar em determinado tema de investigação, mas eu tenho estudado muito a inteligência relacional. Me identifiquei muito com a inteligência relacional, ela não é direcionada para entrevistas forenses, para investigação, mas no âmbito corporativo de relações humanas. Tá. E eu trouxe isso para aplicar em metodologias de investigação quando eu estiver fazendo a entrevista, até porque no ambiente corporativo, como eu estou dentro da empresa, diferente de uma consultoria, eu tenho começo, meio e fim com aquele entrevistado. Então, eu vou encontrar ele previamente sabendo do caso, eu vou encontrar ele no elevador pós. Então, eu preciso construir um relacionamento de modo que isso não impacte no meu trabalho. E a inteligência relacional, eu tirei ela do livro Inteligência Relacional de Ana Artigas. Ela traz 6 elementos importantes que você vai encontrar eles em cada metodologia diferenciada da investigação. Então, você pode ter a parte de empatia, que fala muito de rapport, a parte de comunicação eficaz, a parte de construção relacional, como que você gerencia esse relacionamento. E um ponto importante que me chamou a atenção para essa metodologia, que foi a parte de resolução de conflito. Por que eu trouxe isso? Quando a gente faz uma entrevista, e o mundo de entrevista ele é complexo, nem sempre a gente vai ter um acordo entre as partes. Talvez você vai fazer uma pergunta um pouco mais invasiva e, obviamente, aberta, que vai dar um direito de explanação para o entrevistado, e ele vai contrapor você. Você vai ter informações adicionais que, naquele momento, você não pode dizer, ou você vai ter que omitir para obter a informação, ou talvez uma confissão do entrevistado. E você precisa ter aquela mediação.
até onde você vai chegar. E aí entra o último item, que é o autocontrole. Então, você precisa ter um autoconhecimento de onde você quer chegar para não confrontar o seu entrevistado e não perder todo o trabalho que você executou. Então, eu trouxe essa inteligência relacional para um ambiente de investigação, para um ambiente de entrevista, para eu lidar também com essa esfera de nem sempre as partes vão concordar, ou a pessoa já vai chegar, o que você quer? Não, você está afirmando que eu roubei? Não, você está afirmando que eu falei? Então, você precisa ter tanto o autocontrole quanto a mediação do conflito para sair pela tangente e não confrontar ou desconfortar o seu entrevistado. Excelente, Priscila. Achei muito legal isso que você trouxe. Até quando a gente estava conversando lá fora, antes de começar a gravação, você estava me contando que tem muitos casos que a pessoa, inclusive, no dia seguinte te encontra e te abraça e te agradece. Isso já aconteceu comigo também, tá? Até tem um episódio interessante. A gente não tem, como você diz, né? Quando você trabalha em consultoria, você não tem esse contato com o pós, né? A gente vai lá, a gente faz a investigação, a gente entrevista as pessoas e depois a gente perde contato. Eu tive uma situação que até me emocionou durante a minha carreira aqui, que uma pessoa me mandou uma mensagem no LinkedIn, depois de muitos anos que eu tinha feito a entrevista com essa pessoa, me agradecendo no LinkedIn. Daniela, não sei se você se lembra, você me entrevistou em tal situação, eu quero te agradecer, porque isso foi um divisor de águas na minha vida, e não foi uma entrevista fácil. E foi uma entrevista, enfim, que inclusive ela acabou, enfim, confessando ali, admitindo um erro ali de conduta, né? E isso até é uma coisa que eu carrego, assim, na minha carreira, até é uma coisa que me emociona, porque quando você consegue, numa entrevista ali com a pessoa 2 horas, 3 horas, às vezes até menos, e você consegue, né, estabelecer esse relacionamento com a pessoa, né, Priscila, isso é muito valioso. E a gente, Sim. quando a gente conduz uma entrevista, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Você conseguir fazer isso é algo muito legal. E no seu caso, você estava me contando que é comum as pessoas depois te encontrarem, te abraçarem, Conta um pouco pra gente como é que é isso, Priscila. A gente tem as duas vertentes. Uhum. Então, tem a parte do rapport, quando você se coloca no lugar do outro e aí, de forma respeitosa, você conduz a entrevista e você não tem pré-julgamentos, você não tem achismos, né? Você está simplesmente ali com uma escutativa e aberta para ouvir. Um ponto importante, que eu acho que a gente até não comentou, que a gente fala muito, e quando eu converso com as pessoas do meu time, esteja dedicado naquele momento, sem celular, sem qualquer outro objeto que tire a sua atenção, o seu foco, porque você está ali para ele, independente se for exploratória ou confirmatória. Uhum. Aquele momento é seu e do entrevistado. Então, quando você acolhe, quando você se coloca no lugar do outro, você trata o outro com respeito, que muitas vezes é aquilo que ele está denunciando ou foi denunciado, existe essa relação de empatia e, obviamente, ele vai abraçar. Teve casos das pessoas me encontrarem no elevador, me abraçarem e me agradecerem, simplesmente porque eu as escutei e não estavam envolvidas diretamente, né? Eram partes relacionadas. Aí tem a contraparte também, né? Aqueles conflitos de eu não concordo com você, eu acho que você está errada, o seu trabalho foi fraco. E por mais que você tenha a plena convicção que você explorou tudo aquilo que devia e você tem toda aquela metodologia, aquela robustez para apresentar um resultado e falar, não, realmente corrobora, é procedente, e ele não concorda com isso, você tem que falar, não, tá tudo bem, porque no dia seguinte ele vai falar bom dia para você no elevador. Exato. Então, você tem que ter esse autodiscernimento, conhecimento, sem dúvida, inteligência emocional para tratar isso. De novo, é a Priscila profissional naquele momento, no dia seguinte a profissional, mas um pouco mais relaxada, bom dia, boa tarde, boa noite, o caso encerrou e vida que segue. E eu acho que os colaboradores, eles têm que ver na área de compliance e na figura do compliance, né, Priscila, alguém de apoio. E não alguém que está contra, né? E não alguém contrário a ele, muito pelo contrário, né? Enfim, as coisas elas têm que se casar, né? Então, de fato, eu acho que você que está ali no dia a dia, o desafio é ainda maior, né? Muito bom. E, Yuri, pra gente fechar esse bloquinho aqui de metodologias, conta pra gente, né, em relação aos canais de comunicação. Porque a gente tem aqui os canais, né, de comunicação verbal, não verbal. Quais os canais que você acha que são mais relevantes? De fato, é possível o entrevistador ele conseguir analisar todos os canais ao mesmo tempo e conseguir identificar todos os... Enfim, né? Ter percepção ali dos canais todos de uma vez? O que você pensa disso? Eu gostaria disso, né? Eu gostaria, mas infelizmente não temos esse dom, né?
Dani, o que eu costumo orientar, né? A gente tem vários canais de comunicação. A voz, né? A linguagem verbal, a corporal, as expressões faciais, o nosso estilo de se comunicar, seja verbal ou corporal. Eu sempre oriento a gente tentar focar em alguns e os outros, o que vier é lucro, né? O que a gente conseguir pegar de uma expressão, de um gesto, vai ser um plus, vai ser um jeito de agregar para que a gente consiga talvez direcionar uma pergunta diferente, alguma coisa nesse sentido. Eu costumo, até pela abordagem, como eu costumo colocar nas entrevistas e pelo que eu estudo de entrevista, focar muito no verbal, ou seja, no que a pessoa está verbalizando, né? No discurso da pessoa. Justamente por quê? Porque o discurso é com base no discurso que a gente vai avaliar a credibilidade do que ela está dizendo, das declarações dela. Então, eu foco muito no verbal e nos meus treinamentos eu oriento muito isso. Yuri, mas e a linguagem corporal? Não é muito 90%, sei lá, 70%? Tem gente que diz que é muito do que se fala é pelo corpo. Não é bem assim, tá? Tem muita controvérsia sobre isso. Quem faz entrevista sabe disso, né? Não vou entrar muito nesse mérito aqui de o que está certo, o que está errado, mas eu costumo dizer para as pessoas, quando eu estou fazendo entrevista, quando eu estou em treinamento, costumo dizer o que facilita para mim. É focar em um canal de comunicação, ou em 2 no máximo, e depois a gente vai agregando algumas coisas que vão aparecendo no nosso dia a dia de entrevista. É basicamente isso, Dani. Não dá para não dá para ter uma bolinha de cristal e analisar tudo, não. Não dá. Não dá. Eu queria ser igual aquele personagem do Light to Me, gente. Vocês lembram dessa série, né? De olhar pra pessoa e ele já sabia que você tava mentindo e tal. Mas... Enfim, só em série, né, pessoal? Só em filme. Só em filme, só em filme. É isso. Priscila, quais os riscos de uma condução mal feita? E como a gente evita esse risco, na sua visão? A gente pode perder toda uma investigação de começo, meio e fim. E aí, a gente precisa estar muito bem preparado, não só na entrevista, mas no processo de investigação como um todo. Então, muito bem formalizado, com muita robustez. E aí, de novo, sem você achar, sem você ter crenças ou posicionamentos enviesados. Então, eu falo para todo mundo que trabalha comigo que o trabalho de um investigador e na entrevista tem que ser assim, é factual. Você não acha nada, você não crê nada. Então, você precisa realmente trazer robustez para aquilo, porque senão você perde uma entrevista e, obviamente, a assertividade de uma tomada de decisão. Colocar em risco reputacional uma empresa, às vezes o prejuízo pode ser maior que o financeiro. Então, você formalizar tudo isso, ter a metodologia clara de como você seguiu, por onde você seguiu, a rastreabilidade, porque... Uma pessoa que sai da empresa precisa acompanhar aquilo que você fez. A auditoria precisa ter a assertividade que você usou o canal correto, chegou no resultado correto e que aquela tomada de decisão tem toda uma substancialidade por trás do que aconteceu e o que ocorreu. Acho que esse ponto é muito importante, né, Pri? A gente também é outro ponto que a gente estava conversando lá fora, porque a gente ainda ouve, né? Às vezes, não, mas isso é subjetivo. Né? Enfim, isso já aconteceu comigo, já tiveram clientes que me questionaram sobre isso, com o Yuri tenho certeza também. Não, mas aqui esse relatório que você está trazendo tem um grau de subjetividade, porque, né, tava só vocês dois ali na entrevista, quem me garante? Então, acho que de fato é muito importante, né, a gente trazer elementos de técnicas mesmo, né, trazer metodologia para a entrevista e respaldar os nossos relatórios em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para não ser um relatório muito técnico, que ninguém vai entender. Então, também não adianta você escrever, né? Eu já li isso em vários relatórios, né? Porque aqui a pessoa ela coçou a cabeça, isso é um sinal típico de dissimulação. Ou aqui a pessoa cruzou o braço, ela se fechou. Tá extremamente fechada, né? Eu já tenho várias situações, né, Yuri, que também a gente conversa bastante, de pessoas que cruzaram o braço porque estavam com frio no meio da entrevista. E aí as pessoas colocam esses elementos também no relatório que também... não vão trazer um grau de convencimento ali para o tomador de decisão ou para a pessoa que está do outro lado que tem que entender o que aconteceu naquele caso, né? Então, o que vocês recomendam em relação a isso, né, pessoal? Enfim, é difícil às vezes ter
esse jogo de cintura, né? Esse limite, né? De ter que colocar metodologia para não ficar algo baseado muito no subjetivo, mas percepção. também na percepção, isso aqui é achismo seu e tal, mas também tomar um cuidado muito grande para não ter ali um relatório extremamente técnico, né? Inclusive, Dani, concordo com o que você falou, nós temos que ser técnicos, mas o nosso relatório ele tem que ser mais acessível possível. Né? Isso falando aqui, nós somos consultores, a Priscila também com certeza atua da mesma forma. O interessante do que você trouxe, Dani, que me fez lembrar aqui é o seguinte, daquela abordagem que eu falei para vocês da Orbit, né? Ele tem um ponto muito interessante que é elementos não adaptativos. Né? O que são elementos não adaptativos? É o estresse, o nervosismo, cruzou o braço, coçou a cabeça, a pessoa está inquieta, né? Está se balançando muito. E, às vezes, aquele comportamento é gerado até pelo próprio entrevistador, e o entrevistador nem sabe que está gerando aquele tipo de comportamento no seu entrevistado. Então, a gente precisa também se autoavaliar. Será que o meu comportamento está afetando o meu entrevistado para que ele fique nervoso, para que ele fique reativo, para que ele fique agressivo, para que ele saia da sala, para que ele queira ir embora? Então, tem muitas reações que ele pode ter e a gente costuma colocar a culpa no entrevistado, né? Perfeito. E a gente não coloca a culpa na gente. Poxa, será que é em relação ao meu comportamento que ele está daquela forma? Perfeito. E um ponto também, só para fechar essa questão, é quando você colocou a questão da dissimulação, nervosismo, inquietação, reatividade, não são sinais, literalmente, de dissimulação. Depende muito do contexto que está sendo gerado. Às vezes é uma pergunta mal colocada, é uma frase, é um comportamento, é um gesto que você gerou aquela reatividade no seu entrevistado. Então, eu oriento muito em treinamento. Cautela quando for analisar qualquer tipo de comportamento, porque você pode cometer um erro e uma injustiça. E mais cautela ainda no momento de colocar isso no relatório. No né? relatório, exatamente. Isso também não vai trazer um grau de convencimento muitas vezes. Então, eu costumo dizer que o modelo ideal de relatório, pessoal, é aquele que a gente consegue, de fato, linkar as informações das entrevistas com os fatos que a gente coletou na investigação. Exato. Então, vou lembrar que a gente, né, assim, a entrevista ela é muito valiosa dentro de um conceito de investigação completo. Sim. Né? É uma parte de um todo. Tem casos que a gente vai lá e só faz a entrevista? Tem. Casos de assédio, então, aí nem se fala, né? Porque muitas vezes você não tem aqui nenhum outro elemento de material, enfim. Então, você fica realmente muito aqui no universo de entrevistas. Mas levando para o mundo de fraude, geralmente, você tem uma série de outras atividades aqui que estão dentro da investigação e que a entrevista ela acaba sendo um elemento a mais. Então, você tem que linkar as informações com todo, enfim, o escopo ali que você conduziu da investigação. Porque aí você consegue trazer algo muito mais material, você consegue trazer algo muito mais baseado em fatos. Sim. Né? E aí, Dani, só para complementar esse ponto que você trouxe, o que às vezes eu escuto também de colegas, troca de ideia, fazendo benchmark também, é o seguinte: Yuri, como é que eu faço uma matriz ou uma análise de credibilidade daquela pessoa para que eu passe confiança no relatório? Ou seja, para que eu saia do achismo, né, da subjetividade. E aí entra no que a gente acabou de falar agora há pouco, no estudo, né, aplicar a metodologia, né, trazer um racional sobre o que você está aplicando e por que você está aplicando e qual é o resultado daquilo na prática. Então, isso vai ajudar muito quando vocês, por exemplo, que estão nos ouvindo aqui, forem passar um relatório e aí forem questionados. Tá, mas isso aí é achismo seu, Dani. Me prove, né? Eu já escutei isso de cliente, você também. Então. Tá, me prova o que você está falando aí que realmente a pessoa mentiu ou dissimulou, né? Então, é muito interessante a gente ter uma metodologia por trás para suportar o que a gente está falando e principalmente para suportar o que a gente coloca no relatório eventualmente. Perfeito. E a depender da temática, você tem uma rede de apoio como um quality review. É isso. Né? Então, por exemplo, se for um tema de conduta, alguém do trabalhista de confiança, que vá trazer pontos cruciais. Tá faltando, não tá faltando, vamos abordar isso aqui. Alguém do criminal. Então, você tem que ter a sua rede de apoio ali para corroborar aquilo que você está escrevendo e não trazer riscos para a instituição, seja ela consultiva ou corporativa. Perfeito. Pessoal, acho que tem uma última pergunta aqui que eu acho que ela é super importante, né? Ou seja, quais as cautelas que a gente tem que ter sobre os aspectos legais e de compliance, né? Quando a gente fala do contexto aqui de entrevistas, principalmente. Quer começar, Yuri? Vamos lá. Cautelas. O que eu observo muito, e aí a gente coloca como boas práticas, né? Isso vai até do início
da entrevista, no convite para a pessoa. Então, a pessoa ela não é obrigada a participar de uma entrevista, né? Uma entrevista, eu costumo dizer que é uma reunião de trabalho, né? Você vai tratar de um caso sensível, de uma situação crítica que vai impactar a vida daquela pessoa, mas ela é uma reunião de trabalho. Então, assim, a pessoa tem que estar ali à vontade, tem que estar livre ali para ela poder sair a hora que ela quiser. Só esse ponto já gera uma cautela muito significativa para a gente. E aí, outra cautela, né? Gravação de entrevista. Eu gravo minhas entrevistas, é uma metodologia da Protiviti. Acredito que a Priscila também deve gravar as entrevistas. Por quê? Porque respalda a gente também. A gente tem ali uma versão clara das situações, uma versão nua e crua sobre o que a pessoa falou, o que foi perguntado. Claro que, dependendo da situação, a gente utiliza essa entrevista apenas para relatório, para fazer uma análise mais acurada sobre o que aquela pessoa falou, mas é uma proteção nossa, né? Por exemplo, para a gente ter ali uma versão original do que foi dito. Então, trazendo como cautelas, eu colocaria a princípio esses pontos, Priscila. E a formalização também. Quando foi a entrevista, qual foi o local? É importante que ela não esteja, que a pessoa não esteja num ambiente muito fechado para evitar que ela fala que foi coagida ou etc. Quem participou das entrevistas, quais foram os principais pontos, porque aquilo vai estar documentado e validado num relatório final e evitar que ela destoie aquilo que é colocado na entrevista como ponto em prol dela. Então, na entrevista, afirmaram que eu fiz isso. Não, em nenhum momento houve uma afirmação, houve uma pergunta para ver se você sabia do tema, tinha conhecimentos dessa aprovação que foi feita pelo seu e-mail. Então, muita cautela nas perguntas que você vai fazer, porque assim como a gente grava, existe o risco da pessoa se preparar e gravar também e usar isso contra a instituição, contra as pessoas que entrevistaram. Então, você formalizando isso muito bem documentado e, por óbvio, gravando para autodefesa, eu acho que é muito importante. Perfeito. Muito bom, pessoal. Bom, o papo, quando ele é bom, o tempo voa, né? Infelizmente, a gente já tá terminando aqui nosso tempo. Yuri, você quer fazer suas considerações finais? Fique à vontade. Eventualmente, se você quiser trazer algum ponto que a gente não tenha abordado que você acha que é interessante, pode ficar à vontade. Perfeito, Dani. Acho que a gente explorou bastante coisa, né? Pena que acabou rápido, acho que tinha mais coisa aqui pra gente falar. O tema é tão complexo e tem tanta coisa pra gente falar disso, fazemos uma parte 2, minutos, boa. Mas, assim, para finalizar, eu queria agradecer o bate-papo com vocês duas, muito legal, passou muito rápido mesmo, né? E aí, estou à disposição também. Pessoal de casa, pode nos procurar também, responder alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Estou sempre aberto e gosto muito de falar sobre o tema. Então, estou aqui para conversar com vocês sempre que for necessário. Legal, Yuri. Pri? Eu acho que, como o Yuri colocou no nosso papo, é estudar. É um tema complexo, não existe receita de bolo, não existe ciência exata. E também usar o conhecimento dos colegas, né? Eu estou na parte relacional, o Yuri está numa outra metodologia, a Dani numa outra metodologia. Vamos bater um papo? Estou com esse caso. Porque se é uma coisa que a gente tem na ótica da investigação, é confiança. A gente tem uma rede de confiança para tratar esses temas, para abordar esses temas e para orientar qual que é a melhor metodologia e por onde seguir. Então, nos usem para isso, né? A gente está à disposição, é um tema que eu amo. Então, eu sigo o Yuri nas redes sociais, sou fã do Yuri, sou fã de vocês. Legal. Mas eu acho que a gente tem que se ajudar, porque a gente tá no mesmo lado do time, né? Em prol da veracidade, da integridade, da ética. Então, vamos nos unir, porque quanto mais cabeças pensando, mais resultado a gente tem. Excelente. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês dois. Pri, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Tá? Vamos, enfim, marcar outros bate-papos desses, porque eu acho que foi muito bacana ter essa troca aqui contigo. Yuri, obrigada. Tá, enfim, né? O Yuri aqui no universo de entrevistas, ele é um papo aqui no assunto. Obrigada, foi muito legal ter você aqui. E, pessoal, quero agradecer a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Lembrando que a gente tem aí os outros episódios aqui dessa temporada de investigação, né? Que ainda não finalizou. Temos aqui, enfim, ainda temáticas de apuração de assédio para a gente conversar, né? Que a gente vai focar só em metodologia de apuração de assédio. Tem também o capítulo que a gente vai falar só de investigação de ativos. E o capítulo também que a gente vai tratar de investigações corporativas de uma maneira geral, trazendo aqui também quais são os desafios atuais, né? Como é que as investigações atualmente elas estão sendo conduzidas. Então tem bastante coisa ainda bacana aí por vir. Obrigada aí pela participação de todas e de todos.